Olá pessoal, aqui é Ângela Guimarães, sou psicóloga e neuropsicóloga e esse é o quadro Psicoterapia versus Avaliação Psicológica. E o tema dessa semana é envelhecimento cognitivo. Quando nós somos crianças e até mais ou menos os nossos 25 anos, estamos desenvolvendo constantemente várias habilidades de percepção, de atenção, de memória, e isso está concomitante com as ligações que o cérebro vai fazendo dos neurônios. E o que acontece quando a gente chega a certa fase da nossa vida? A partir mais ou menos dos 25 anos, a gente já começa a perceber uma dificuldade maior em atividades que demandam uma atenção e uma memória. Alguns estudos dizem que já começa um declínio cognitivo a partir desse momento. Já tem outros estudos que falam que esse declínio vai começar lá para os 60, 65 anos. Mas, afinal, o que acontece? O nosso cérebro, em determinado momento, se desenvolve e em determinado outro momento, ele vai começar a declinar as suas funções. E isso é normal. É o que a gente chama de envelhecimento cognitivo. Então, muitas pessoas não vão chegar a ter uma patologia, por exemplo, uma demência de Alzheimer, que é o que a gente mais fala, ou então uma lesão cerebral que vai gerar uma dificuldade cognitiva. Mas todos nós vamos ter um declínio. E a gente começa a perceber isso principalmente em atividades do dia a dia que demandam a atenção e a memória. Então a gente pensa assim, onde eu deixei minha chave? Qual o nome daquela palavra mesmo que eu não lembro? Meu Deus, eu viajei para tal lugar em 2019 e eu não sei onde que foi. Qual que era o nome mesmo daquele lugar? E muitas pessoas ficam preocupadas achando que já estão com uma demência. Mas, gente, isso nem sempre é real. A maioria dos casos que chegam no consultório estão com um declínio de acordo com a idade. Então, o que a gente vai fazer em termos de avaliação neuropsicológica? Nós vamos avaliar essas queixas desse paciente e entender se já está dentro de uma patologia, de um transtorno, ou se é um declínio natural da idade. Agora, em psicoterapia, o que a gente vai trabalhar com esses pacientes? Pacientes que vêm com essas queixas de dificuldade de memória e de atenção, eles já estão muito ansiosos, estão preocupados e muitas vezes são pessoas que já estão numa idade mais avançada e que começam a pensar que tem um monte de doença, que vai morrer, e é natural da fase em que ela se encontra ter esses questionamentos. Então a gente vai trabalhar em psicoterapia essas questões, né? Em relação ao que está gerando essa angústia? Você fez uma avaliação neuro e viu que não tem dificuldade de memória. Mas por que será que essas questões vêm? Então é o que a gente vai trabalhar nessa psicoterapia. Essas crenças e essas percepções pessoais de que esse declínio cognitivo está fadado a gerar uma morte daqui para frente. Então, pessoal, esse foi o quadro e eu espero vocês na semana que vem.